Ok, amigos da Rádio Teletema, programa Teletema Cast, programa Espaço da Inclusão. Estamos em contato com ele, que é ator, dublador, locutor, diretor de dublagem, já fez diversos personagens, tem um canal no YouTube, aliás, um dos canais mais conhecidos aí na área da dublagem. O Wendel Bezerra. Wendel, boa tarde, é um prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Boa tarde, boa noite, bom dia. Prazer é meu aqui, sempre bom estar conversando, batendo papo, aprendendo, descobrindo e conhecendo pessoas. Então, é um prazer estar aqui. Wendel, o que te levou a trabalhar com a área da dublagem? Então, no começo, a princípio, como eu comecei criança, era simplesmente mais uma coisa. Porque eu fazia locução, fazia publicidade, fazia teatro, fazia TV, fazia rádio. Então, era mais uma coisa, ir lá dublar. Aí depois, mais pra frente, mais adulto, ali por volta entre 21 e 22 anos, mais ou menos, foi uma opção mesmo. Eu parei de fazer todas as outras coisas e eu escolhi a dublagem porque era das funções do ator, era a que mais me satisfazia, a que me deixava mais feliz, a que me deixava, enfim, onde eu me sentia melhor trabalhando sob vários aspectos, né, só sob um aspecto, né. E aí foi isso, foi uma decisão tomada em função de prazer, de felicidade, de alegria, e acho que sem saber tanto, foi uma decisão acertada. Como é que foi para você participar das Tartarugas Ninjas, né? Você fez o Donatello. Eu, na verdade, eu já dublei 3 Tartarugas Ninjas, né? Eu só não dublei, eu nunca sei qual que eu não dublei. Eu dublei o primeiro filme live action das Tartarugas Ninja, que eu não lembro qual que foi. Aí, numa redublagem daqueles Tartarugas clássicas que passava na Globo, eu dublei um deles, um outro, e na Nickelodeon eu dublei o Donatello, né, numa versão mais recente. Eu sei que eu tenho anotado em algum lugar qual foi que eu não dublei. Eu acho que talvez seja o Michelangelo. Acho que é o Michelangelo que eu nunca dublei. Os outros eu dublei. E muito legal, né, cara? Pô, Tartarugas Ninja é demais, é muito legal, é muito bacana, é divertido, é engraçado, é emblemático. Então, nossa senhora, é uma honra, assim, uma alegria imensa. Marcou minha infância. Olá, Wendel, tudo bem? Prazer estar conversando tudo com bem, você. Thaís? Wendel, como foi para você dublar o Crepúsculo? Foi muito legal. Primeiro que, assim, eu não sabia que era uma coisa importante, né? Então eu fiz o teste junto com outros dubladores, aí a Paris pediu uma outra bateria de testes, mas pedindo que eu fizesse também o teste. Tipo, eles pediram outras pessoas, mas queriam que eu fizesse de novo também. Aí eu participei desse segundo teste, e aí fui escolhido. Quando eu soube que, você que foi escolhido, você que vai fazer. Aí eu falei, pô, que legal e tal, não sei o que. Nesse mesmo dia, eu fui pegar o metrô e eu vi que tinha um cartaz do filme, né? Aí eu falei, olha, pô, eu acabei de fazer o teste lá, legal. E aí, acho que eu comentei com alguém falou, não, esse livro fez sucesso, tá fazendo sucesso, acho que vai ser legal. Eu falei, poxa, não sabia, tem uma legião já de fãs e tal. Então, pra mim, foi um negócio meio surpresa, assim, eu era meio desinformado a respeito, né? Não é o tipo de filme que eu pegaria para assistir. Vou assistir que eu adoro esse gênero. Não é muito o meu gênero de filmes para assistir, sabe? Sentar e assistir, ou ir ao cinema para assistir. Mas é muito importante para qualquer ator, e aí no caso estou falando como dublador, que você participe de obras famosas, de obras grandes, de obras de renome, né? De obras que tem um grande público. Isso, além de ser muito gratificante, é importante para a sua carreira, né? Então, quando eu vou citar coisas que eu fiz, poxa, eu vou falar que eu dublei, sei lá, Senhor dos Anéis, Dragon Ball, Bob Esponja, Crepúsculo, já dublei o Leonardo DiCaprio, sabe? Então, você citar que dubla o Robert Pattinson ou que dublou o Crepúsculo é uma referência. A pessoa sabe do que você está falando e sabe da grandiosidade daquilo, independentemente de gostar ou não. Então, foi muito importante. Mas eu acho que o maior legado para mim com relação a isso foram 2. Um, são os fãs, né, da saga,
que me elogiaram muito, que são muito carinhosos comigo, que passaram a me conhecer e a me acompanhar. E a outra foi esse legado aí de poder dublar o Robert Pattinson em outras obras, né, em outros filmes. Isso foi muito bacana, assim, para mim. Sim. Wendel, você com a sua experiência de dublagem, de direção de dublagem, a Rádio Teletema, ela é uma rádio formada, em sua grande maioria, por pessoas com deficiência visual, certo? Uhum. E você acha, na sua experiência, que uma pessoa com deficiência visual total poderia dublar? Eu tive uma experiência com um garoto uma vez, mas foi uma experiência, assim, uma brincadeira nossa, assim. Ele veio aqui conhecer a Unidub, né, que ele era meu fã, então ele veio me visitar. E aí a gente brincou um pouquinho com isso. Eu acho que games seria muito mais fácil, porque no game é diferente da dublagem. No game a gente tem basicamente só a referência auditiva, né? Quase nunca a gente grava vendo alguma coisa, né? Vendo a imagem. Quase nunca a gente tem imagem. Na dublagem em si, né, como desenho, um live action e tal, o deficiente visual ele até pode também se orientar pelo áudio, mas a dublagem ela é muito visual, no sentido de a gente não dubla só o movimento labial, né? Você dubla toda a expressão corporal do ator. Então você vendo em que momento a sobrancelha sobe, ou a boca dá uma entortada, ou o quanto ele está articulando ou não, porque às vezes o ator, o que ele está falando está sendo bem entendível, porém, você vendo, você vê que ele não articula muito, e aí você tem que articular pouco, pelo menos nos momentos em que ele articula pouco. Um anime, por exemplo, você não pode se basear pela referência sonora, porque muitas vezes no original, o japonês, ele não dubla direitinho que nem a gente dubla aqui. O conceito deles é um pouco diferente. Eles não têm esse compromisso com o sincronismo labial que no Brasil a gente tem. Então é muito comum, dublar anime é mais difícil, porque você às vezes tem que desassociar o que você está ouvindo do que você está vendo. Porque às vezes o ator lá no japonês fez a fala com algumas pausas, só que na animação a boca não parou de bater. Então você não pode respeitar as pausas. Você vai ter que aumentar, colocar mais texto para cobrir aquelas bocas batendo o tempo inteiro. Ou o contrário, o ator falou direto e tem duas pausas ali no meio que você tem que respeitar. E para isso você tem que estar visualizando. Não dá para se guiar 100% pelo som, né? No game não. No game o que a gente quase nunca tem é imagem. Então, e aí acredito, né, não sei se eu estou falando uma bobagem, mas acredito que o deficiente visual ele tenha mais capacidade da percepção auditiva, porque para dublar o game você tem que ter uma sensibilidade e uma percepção auditiva muito boa para você reproduzir tão bem quanto o original, né? E aí acredito que o deficiente visual ele consiga realizar, ele conseguindo atuar, sendo né, como ator ou atriz, acredito que é possível ou até provável que realize um trabalho melhor do que muitos dubladores, porque o dublador, de certa forma, ele está viciado com a imagem. E aí, quando não tem a imagem, às vezes muitos não conseguem performar tão bem pelo fato de não estar vendo nada, né? Então, você ter essa percepção auditiva, essa sensibilidade, ajuda muito a você reproduzir, né, uma atuação muito próxima da original. Então, acho que um game, por exemplo, seria mais fácil. Teríamos uma dificuldade. Como é que a gente costuma gravar? A dinâmica do processo, no caso do game. A gente ouve a fala, em inglês, por exemplo, e o texto está na tela, traduzido. Então a gente ouve e aí depois grava lendo. Aí no caso, talvez tivesse que ser ou algo decorado ou em braille, sei lá, não sei se existe algum outro sistema, desculpe a minha ignorância, para que o ator deficiente visual conseguisse pelo menos manter a dinâmica, o ritmo de trabalho que a gente tem, né? Porque a gente ouve e grava lendo, ouve e grava lendo. Então aí teria que ouvir e gravar lendo, mas não com o texto na tela, né? Talvez num outro
num outro formato. Sim, o que a gente percebe é que divide bastante as opiniões, assim, entre os dubladores que a gente conversa. Uns dizem que sim, é possível, outros não, e um não mesmo, e outros que sim, é possível, com um pouco mais de trabalho, talvez um pouco mais de empenho, né? Tanto do diretor quanto do dublador com deficiência. Sim. Tudo na vida é possível, né? Exatamente. É que eu estou tentando aqui pensar, por exemplo, nesse caso do anime. O anime, o som, na maioria das vezes, está fora da imagem. Então você não conseguiria se basear pelo som, você teria que ver realmente onde que está errado, onde que o som está se desencontrando da imagem. É até um exercício difícil pro dublador, para mim, por exemplo, porque é complicado você tá ouvindo uma coisa e vendo outra, e aí você tem que encaixar naquela outra coisa e não na que você está ouvindo, sabe? É um exercício já meio maluco, que muitas pessoas acabam não conseguindo, né? Tem muitos dubladores que têm extrema dificuldade para dublar anime, né? Bons dubladores que falam, nossa, eu não consigo dublar esse negócio porque é tudo fora de sincro. Então, eu imagino que essa fosse uma situação mais difícil. Acho sim que é possível dublar, né? Mas em alguns casos, em algumas cenas, em alguns atores, enfim, em situações específicas, talvez fosse bem mais difícil ou até impossível, porque às vezes surgem situações na dublagem, né, pro dublador, que são tão difíceis de dublar que às vezes alguém que dubla há 20 anos não tem capacidade para fazer aquele personagem. Tamanha a dificuldade técnica que ele pede, sabe? Wendel, e Bob Esponja, que passou por gerações, como é que foi para você dublar Bob Esponja? Foi uma loucura, né? Também a gente jamais imaginava que ia fazer sucesso. Tá há 21 anos no ar, ninguém imaginava, todo mundo achava que era mais um desenho. E foi um grande desafio, porque eu pedi para fazer o teste, porque por um acaso, por sorte da vida, eu entrei na sala onde a Angélica estava assistindo um episódio para escolher as vozes que iriam fazer o teste. E aí eu fiquei ali uns 2-3 minutinhos assistindo, achei engraçado e pedi para fazer. Falei, deixa eu fazer teste para esse amarelinho aí. E aí foi assim, eu pedi para fazer o teste, me colocaram no teste, eu peguei o teste. E sofri bastante no começo por causa da voz. Eu mesmo acreditava que eu não conseguiria fazer, que eu não ia dar conta e tal. Então foi um desafio assim para mim. E aí, graças a Deus, deu certo, né? E aí a minha voz ali na primeira temporada é um pouco diferente do resto, porque eu fui achando o personagem, achando uma voz que me permitisse interpretar mais, né, interpretar melhor. Eu ficava muito preso à voz, em vez de ao tipo, né, do personagem. Então foi um grande desafio que faz 21 anos que eu faço, e eu morro de medo de eu ficar envelhecendo e uma hora não conseguir fazer mais. E o Goku? O Goku foi uma bênção, né, de Deus, um presente maravilhoso, inesquecível. Poxa, não tenho palavras. Também foi um teste que eu fiz despretensiosamente, fui aprovado, fui escolhido. Não sabia nada, não sabia o tamanho que tinha Dragon Ball, não sabia o tamanho que tinha o Goku, sequer sonhava ou imaginava que seria tão transformador para mim quanto foi. E é daquelas coisas que eu agradeço a Deus todos os dias por ter tido a boa sorte, a honra, e por ele ter me capacitado para eu ter realizado um bom trabalho assim, durante as gravações, porque também isso fez diferença, né? Às vezes a gente está vivendo uma coisa e não sabe que aquilo vai ser importante. Então, aquilo foi uma grande oportunidade na minha vida que na época eu não fazia ideia que era uma oportunidade. E aí eu sempre digo isso assim, né, pro pessoal mais jovem, assim, nos eventos e tal, que às vezes a gente reclama de uma oportunidade, eu não tenho oportunidade, não sei o quê. Nunca alguém vai te entregar um negócio e falar, isso aqui é uma oportunidade. Qualquer coisa pode ser uma oportunidade, a gente só vai saber no futuro. Então, sempre que fizer algo, faça como se aquilo fosse a oportunidade da sua vida.
E também busque oportunidades, né? Assim como o Bob Esponja, que eu falei, me põe aí no teste. Eu poderia só ter achado engraçado e ido embora, mas eu me movimentei, eu pedi para fazer. Então, as oportunidades a gente cria e elas estão aí o tempo inteiro no ar, né? Basta a gente perceber isso, captar, pegar, intuir, se atirar, se entregar. O importante é a gente estar disponível, né? Quanto mais disponível você estiver para o universo, muito maior a chance do universo te recompensar. Oi, Wendel, aqui é a Carol. Tudo bem? Tudo. Assim, você, né, começou pequenininho, passou aí por todas as fases da dublagem, né? Você pegou a fase que todo mundo gravava junto, depois todo mundo separado, e agora tem mais a fase de pandemia. Como é que você vê todas essas mudanças, né? A gente vê até que teve até uma guerrinha aí, né? Ai, fulano não fala com o ciclano não vai voltar pro estúdio, e a gente viu que virou uma coisa. Como é que você vê todas essas mudanças que aconteceram? Teve uma guerrona. Eu, graças a Deus, eu acho bem isso, assim, eu tive a oportunidade de viver, assim, bastante essas fases, né? Quando era todo mundo junto, eu achava muito divertido e aquilo foi muito importante e transformador, assim, para mim. Eu lamento pelas pessoas que entraram depois, que elas não tiveram essa escola, porque, na verdade, é uma escola. Você está tendo a oportunidade de ver os maiores profissionais trabalhando, ver como é que eles fazem, o que eles agem, como é que eles resolvem, como é que eles arrumam texto, como é que eles sincronizam, como eles se colocam no microfone. Você poder ver todos os detalhes faz a diferença para você. É uma escola, né? Então, as pessoas que entraram depois aprenderam com curso, com dica aqui de um diretor, de outro, com autopercepção e tal, e vão ali achando seu espaço, achando seu mecanismo da forma que conseguem. Então, acho que isso é uma escola que faz muita falta, porque eu tive isso e sei o quão grande foi para mim. Coisas que eu lembro até hoje. Às vezes estou gravando uma determinada coisa e lembro de algo que vai me ajudar, sabe? Porém, eu acho que gravar sozinho é melhor. Eu acho que é bem melhor, no sentido de você consegue focar mais, se concentrar mais. Aquele dublador que é mais inseguro, ele vai ter menos autocrítica e vai se sentir mais confortável do que você dublar com 10 pessoas te vendo, ou você dublar ao lado de alguém que você é fã, ou ao lado de alguém que você odeia, né? Enfim, em várias situações. Outra coisa é a questão do resultado final. O diretor, quando ele dirige 6 pessoas dublando ao mesmo tempo, ele está dirigindo o todo da cena e ele vai aprovar se a média ficar boa. Quando você dirige um de cada vez, você tende a deixar todo mundo muito bom, em vez da média boa. Então, teoricamente, tem-se uma dublagem melhor em termos de captação de áudio, em termos de sincronismo, em termos de interpretação, em termos de, enfim, vários aspectos de produtividade. Eu particularmente acho que a melhor forma é essa, de dublar separadamente, sozinho, mas aí você tem que ter um bom diretor dirigindo cada um para que depois deliga, né, para que essa colcha de retalhos fique muito bem costuradinha, amarradinha e quentinha. Agora, o momento de gravação remota é uma realidade. Ela traz alguns benefícios, né? Vamos dizer assim, por exemplo, ficou muito mais fácil um dublador de São Paulo gravar para estúdios do Rio de Janeiro e vice-versa. O ator, um ator que trabalha muito, então antes ele pegava uma escala das 9 às 11 na Unidub. Aí ele só poderia pegar uma escala na Dublavídeo 11h30, porque tem o tempo de deslocamento. Hoje em dia ele consegue emendar uma escala na outra, assim, porque ele vai estar sempre no mesmo lugar ali, que é a casa dele. Então, em tese, consegue um volume de trabalho maior ou otimizar melhor, né, a sua agenda. E acho que, de certa forma, para muitos, há a questão da comodidade, do tipo, poxa, eu não preciso sair de casa para trabalhar, não preciso gastar dinheiro comendo na rua, enfim, tem alguns fatores aí que te trazem uma comodidade natural. Porém, eu particularmente sou um dublador / diretor que eu não me adaptei bem à gravação remota. Eu acho que eu sou muito ativo e tal, acho que o fato de eu ter vindo também
teatro, da TV. A minha forma de dirigir, ela é muito... eu sou muito participativo, então eu faço a minha intervenção na hora, imediata. Eu tento ajudar rápido o dublador para manter ele focado. A gravação remota ela é mais lenta, então ela tira um pouco a qualidade da minha direção, eu particularmente falando, né? Cada um tem o seu jeito. Por quê? Porque você ouve o áudio do dublador com um delay, ele chega atrasado. Então o técnico tem que colocar em sincronismo para aí eu ver, para aí eu dizer o que ficou bom e o que não ficou. Se eu estou vendo em tempo real, eu já sei na hora o que ficou bom, o que não ficou, o que precisa refazer, então eu paro o dublador na hora. Nesse caso eu tenho que esperar tudo terminar, porque eu não tenho certeza do que eu estou falando. E também a própria gravação. Eu trabalho muito concentrado. Quando eu estou dublando, aí falando como dublador, eu sou muito concentrado, muito focado. E a dublagem remota, ela é um pouco mais lenta, né? Por essa questão de delay, para o diretor ouvir, enfim, por um monte de fatores, o retorno do áudio, a internet que dá uma piscadinha e falha, aí o som sai um pouco de sincronismo e tal, tudo isso me atrapalha, me tira da concentração. Então eu não curto muito dublar remotamente, assim como não curto bastante dirigir remotamente. Mas hoje é uma realidade que eu não sei se vai durar para sempre, ou quanto tempo vai durar, ou que dure para sempre, qual vai ser a porcentagem disso, né? O quanto vai ser feito remotamente daqui para frente, e depois, né, quando passar tudo isso, o quanto vai ser feito presencialmente, porque tem clientes que têm exigências de segurança digital, né, de vazar imagem, de vazar áudio, de vazar texto, né, de hackers e tal. Existe uma preocupação mundial enorme em torno de confidencialidade, né, dos materiais, dos filmes, das séries, das animações. Existem exigências digitais com relação aos estúdios muito grandes, de investimentos muito altos. Então eu acredito que num determinado momento é bem possível que os grandes estúdios, os grandes streamings digam, chega, né? Não vou permitir mais que nenhum produto meu seja gravado remotamente. Acho que isso é uma coisa possível. Mas, na verdade, o futuro, né, só Deus pertence. Aí a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão ser. Mas essa questão né, da guerrona, né, que rolou entre as pessoas, eu vejo... Eu penso sempre de uma forma muito... Eu não gosto do 8 e não gosto do 80. Eu acredito que o bom caminho está sempre pelo meio ali, por um entendimento, por alguém ceder daqui, alguém ceder dali, do mesmo jeito que alguém se sinta maravilhosamente confortável e segura dublando da sua casa. É preciso entender que algumas pessoas... se sentem trabalhando efetivamente se estiver na frente de um microfone de estúdio em pé, ou que se eu ficar aqui muito tempo eu vou ter depressão e é isso que vai acabar comigo e tal, né? É preciso entender as necessidades, as dificuldades, as especificidades de cada um e tentar ajudar da melhor forma possível. Eu acho sempre que num momento especial como esse, a empatia, o respeito e o máximo de ajuda que você puder dar ao outro que são fundamentais, né? E a ajuda não é a ajuda que você quer dar, é a ajuda que o outro precisa. É essa que acho que é a parte importante. Como que foi para você gravar as novelas espíritas, né, há 2000 anos, enfim? Eu acho muito legal esses temas, assim, eu gosto bastante. Uma pena que a gente acaba não ouvindo, não assistindo, né? A gente vai lá, você grava ali as tuas cenas, os teus momentos e tal, mas não acompanha o todo. Eu até gostaria de ter assistido, de ter ouvido esses trabalhos, não por minha causa, mas mais pelo conteúdo mesmo. É um tema que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito, e trabalhar com a voz sempre foi uma coisa que me deixou fascinado, assim, sabe? É o tipo de trabalho que eu gosto muito de fazer, e eu gostava muito de estar junto desses caras, né, desses mais antigos, pioneiros, veteranos, enfim, não sei que palavra usar,
mas eu gostava demais de ver esses caras trabalhando, a percepção deles, a sensibilidade, a inteligência, o conhecimento, eram coisas impagáveis, e eu tive uma felicidade enorme de fazer parte de projetos como esses, com pessoas incrivelmente talentosas. Então eu trago com uma memória muito, muito gostosa, muito boa disso. Wendel, tem alguns dubladores que estão indo também, além de dublar, para a área, não sei se você conhece, de audiodescrição, que é descrever a cena para as pessoas cegas ou com baixa visão. Em algum momento você já pensou em fazer isso, ou mesmo audiolivros? Eu nunca fiz audiodescrição, né, como locutor, nunca fiz. Mas eu já narrei um audiolivro que, puxa vida, eu amei, nossa senhora, que legal, que foi acho que a última obra do Stan Lee, que acho que chama Truques de Luz, alguma coisa assim, eu sempre esqueço o título, mas é de uma plataforma chamada Audible, né, da Amazon, e é uma história genial do Stan Lee, emocionante, moderna, impactante, com analogias muito interessantes, e eu narrei, né, esse livro, então eu faço o narrador e também vou dando as falas dos personagens, né? Foi um trabalho maravilhoso, inesquecível, está ali na minha listinha de projetos especiais que me satisfizeram de uma forma muito, muito marcante. Até convido vocês a procurarem esse audiobook. Alianças de Stan Lee, um truque de luz é o nome. Alianças de Stan Lee, um truque de luz, tá na Audible, é a plataforma de audiobooks. Você, sendo um dublador, no seu canal do YouTube, você entrevista vários dubladores também, né? Quais, assim, quem você entrevistou que mais te emocionou até hoje? Ixi, que difícil. Puxa, foi tanta gente. Eu chorei quando eu fui na casa do Drummond, né, o Orlando Drummond, que é o Alf, o Popeye, o Scooby-Doo, o Seu Peru da escolinha e tal. Eu me emocionei ali ao estar com ele. Ele tinha 100 anos quando eu fui lá gravar um vídeo para ele, e foi algo marcante. Quando eu entrevistei o Isaac Bardavi, né, que é a voz do Wolverine, a voz do Esqueleto, do He-Man, enfim, ator de várias novelas e vários outros personagens, também foi algo marcante, porque o cara é uma enciclopédia, você vê que o cara é um gênio. Eu gravando um vídeo com o Gileno Santoro, que foi a única entrevista que ele deu na vida, que ele não gosta, mas ele acabou aceitando gravar comigo, e ele se emociona contando uma história, ele chora, e eu me emocionei junto ali com ele, porque eu sou chorão. Quem mais? Puxa, são várias, né? São tantos momentos especiais. Essas pessoas são muito... são pessoas que agregam demais, sabe? Que trazem coisas demais, né? Então, sei lá, o Carlos Campanile. Nossa Senhora, tanta gente legal que eu entrevistei, que eu conversei. Recentemente, o Armando Tiraboski, né? Ainda não saiu no canal, mas o vídeo está pronto, logo vai subir. Entrevista com o Armando Tiraboski, onde ele dá um monte de lições ali, de coisas. O Luiz Carlos Percy também foi um papo incrível. Enfim, isso que eu lembro agora, porque senão eu vou ficar 3 dias só. Mas assim, esses foram bate-papos onde eu aprendi ou me emocionei bastante. Aliás, o seu Isaac Bardavi vai entrar na nossa listinha, inclusive, em breve, se Deus quiser. E o livro dos trocadilhos do Dragon Ball, como é que veio essa ideia? E onde que tem pra gente achar? É uma maluquice minha, né? Eu participei do UTC dos Castro Brothers, e aí desde então eu fiquei viciado em trocadilho. E aí o Marcos Castro criou um grupo de trocadilhos e tal, me colocou lá, e aí o grupo tá até hoje. E aí eles me convidavam de vez em quando a participar de alguns. E depois, quando eles fizeram no teatro, ao vivo, me chamaram para participar de alguns também. E aí, numa das vezes, eu tive a ideia. Eu falei, puxa, que ele falou, nós vamos fazer um no teatro e tal, não sei o que, e vai ser gravado.
né, pra gente vai fazer um vídeo, nós vamos gravar e tal. Aí eu falei, pô, e vem cá, rola de gravar um vídeo pro meu canal, usar lá todo o equipamento de vocês e tal, a estrutura, de eu fazendo, sei lá, trocadilhos de Dragon Ball, eu disputando contra vocês todos e tal. Ele falou, legal, rola. Aí eu criei uns trocadilhos. Aí eles colocam naquela fichinha deles, assim, né, de tipo as fichinhas de programa de TV, né, do UTC, eles colam ali a pergunta, um pedacinho de papel com a pergunta ali do outro lado da ficha. E aí colaram as minhas. Quando acabou, o Marcos juntou todas que eu fiz do Dragon Ball e me deu, de presente pra você. Aí, legal, obrigado, tal, botei no bolso, tal, botei numa gaveta e ficou. Aí um dia, tô lá fazendo as coisas, abri a gaveta, vi as fichinhas, comecei a ler. Aí falei, poxa, podia fazer um livro dos trocadilhos do Dragon Ball, né? Pegar esses trocadilhos aqui. Aí achei na sorte, porque eu sou um cara que eu tenho sorte, assim, com as pessoas, e eu achei um cara que é ilustrador e o cara é incrível. Incrível não só no talento artístico dele, mas como pessoa, que é o Daniel, que é o Dan Arrows. Ele está sempre lá na CCXP e, na verdade, eu conheci ele através da noiva dele na época, que ela me contratou para fazer um discurso no casamento deles lá em Belo Horizonte, porque ele era fã de Dragon Ball e tal. Então foi uma surpresa para ele. Ele tomou um susto quando eu apareci de repente falando assim no meio dos convidados e tal. E então eu nem conheci o trabalho dele nem nada, mas lembrei dele. A gente nunca tinha conversado de verdade. E lembrei dele, falei da proposta e tal, ele achou ótimo. Aí eu falei, então eu vou te mandar uns 2, 3 aí você faz a ilustração e a gente vai trocando ideia aqui, vendo se tem a ver, se não tem a ver. Aí ele fez, me mandou, aí eu falei, pô, perfeito, é isso, é exatamente isso que eu quero. Aí eu mandei todos os trocadilhos, ele fez a ilustração, a gente lançou numa CCXP e hoje eu tenho para vender num site, que é um site onde eu tenho uma lojinha virtual, que é na lx650.com.br, 650 número mesmo, né? lx650.com.br. Aí lá você vai achar minha lojinha lá, achar fácil. E lá eu tenho algumas camisetas personalizadas, boné e tal, esse tipo de coisa. E entre essas coisas está lá o meu livro de trocadilhos de Dragon Ball, que é muito legal, muito engraçadinho, muito divertido, super baratinho. É um presente certeiro, né? Se alguém é fã de Dragon Ball, fã de anime, ou conhece ali esse universo, vai gostar. O cara vai gostar. Que bacana. E o filme dos esquilos que você fez? Filme dos esquilos? O que? O Simon, do Alvin e os Esquilos? Isso. Esse também foi um teste lá, que eu fiz teste pra caramba até ser escolhido, porque, na verdade, como é que é feito? Os atores lá também, originalmente, eles falam com a voz normal, interpretam com a voz normal, e aí esse áudio ele é acelerado, e aí fica com aquela vozinha dos esquilos. Então eles fizeram um teste com 500 mil pessoas, né, para que chegassem nos timbres parecidos com os originais. E aí eu fiz alguns testes, até que fui informado que eu tinha sido aprovado para dublar o Simon, que é aquele que é o azulzinho, de óculos e tal, que é o bonzinho, o corretinho, estudioso, cientista e tal. E um personagem muito legal, muito divertido, muito bonzinho, razoavelmente fácil de fazer. Então é um trabalho legal. Thaís ou Carol, tem mais alguma consideração? Eu vou pedir que o Wendel fale um pouquinho sobre a Unidub. A Unidub é um estúdio de dublagem, né, que nasceu em função do momento em que eu vivia, onde eu estava meio insatisfeito com o mercado de dublagem, da forma como as coisas funcionavam do ponto de vista artístico. E aí eu falei, será que tem que ser assim? E aí falei, então vou abrir um estúdio, deixa eu ver se tem que ser assim mesmo, se dá para ser diferente. E foi assim, foi a partir de uma filosofia, de uma ideia de modus operandi de dublagem, de preocupação com qualidade artística e tal. E é uma luta, uma guerra que meio que não acaba nunca. A gente foi crescendo, né? Um estúdio que cresceu bastante, sem dúvida. Hoje nós estamos aí entre os maiores do Brasil. Fazemos
grandes obras, com grandes estúdios. A gente tenta prezar o máximo possível pela qualidade artística e pelo ser humano, né, pensando na equipe que a gente tem. Então a gente busca formar uma equipe unida, do bem, trabalhadora, envolvida, dedicada e que ama aquilo que faz. E acho que se você pegar aí todos os degraus que a gente veio, enfim, cruzando, né, nessa jornada aí, sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem melhorado bastante em todos os aspectos, né? Humano, técnico, tecnológico, artístico, de estrutura, mas especialmente o grande desejo de transformar e impactar o mercado, não só no ponto de vista de qualidade, de respeito, de dedicação e profissionalismo à dublagem em si, mas também no intuito de formar novas vozes, de aumentar o elenco, de gerar oportunidades, de gerar diversidade e oportunidades para as pessoas. Acho que a gente vem traçando um caminho muito bacana, muito promissor, e que eu torço para que isso persevere e seja perene o máximo possível. E Lost, como é que foi? Porque o Lost antes era no Rio, né? Daí veio para São Paulo. Lost era um projeto da Disney, né? Que era distribuído pela Buena Vista Home International, e eu comecei a dirigir na Alamo, e foi um trabalho assim incrível, porque eu tenho orgulho, realmente era uma dublagem muito boa. Acho que as vozes foram muito bem encaixadas ali, o Luiz Lafay, Angélica Santos, Sérgio Moreno, Raquel Marinho, Márcio Araújo, Luiz Antônio, tinha muita gente bacana, e as pessoas amavam dublar aquilo, as pessoas adoravam aquela série. Eu tratava com todo o cuidado que os projetos Disney exigiam na época, e foi um momento muito triste para nós, assim, do elenco, para mim, particularmente, que dirigia a série. Foi um momento muito triste quando teve que ir para o Rio de Janeiro, né, por questões contratuais. Então foi algo que ficou, eu acho que foi uma cicatrizinha que ficou ali em todos os dubladores que dublavam os personagens principais, né, os grandes personagens, e para mim particularmente, né, eu, além de ter dublado um personagem que morria na primeira ou segunda temporada, mas o meu grande barato ali era dirigir aquilo, e quando eu via pronto na TV, você fala, puta, valeu a pena, porque tava realmente tudo muito bem encaixadinho, tudo muito bom. Pra gente que não vê, até uma falta de respeito, né, quando muda, né, não, porque total. A gente tá acostumada com aquela voz, e aí a gente às vezes tem que ir lá no original, né, beleza, inglês, espanhol, às vezes a gente domina, mas se você pega um produto, sei lá, um produto em japonês, em coreano, que você não entende uma vírgula, como é que você vai pro original e tentar saber o que é que tem lá, né, então pra gente isso é triste demais. Você perde a série, né, você simplesmente perde a série porque você criou as suas referências auditivas, né? Esse é fulano, esse é ciclano, esse é irmão daquele, esse é o... E aí, de repente, trocam todas as vozes, acabou, né? Viram outros personagens, né? A sua referência toda vai embora. Então, é bem desrespeitoso, eu acho uma coisa bem triste, assim, desagradável. Wendel, como é para você, qual a diferença entre dublar, por exemplo, games, filmes, séries, enfim, o que você tem mais dificuldade, vamos dizer assim, em dublar? Dificuldade? Teoricamente, dublar gente é mais difícil, porque cada um fala num ritmo, articula de um jeito, mexe a boca demais, gagueja demais, respira demais. Em tese, a gente tem que preencher tudo isso, tem que fazer igualzinho ali tudo que o cara está fazendo em termos de som e de respiração. Isso é bem difícil. O desenho costuma ser algo mais padronizado, apesar de ser difícil. E o game tem essa dificuldade de você não ter uma imagem para te ajudar, né? Você ter só o áudio como ferramenta para você executar o seu trabalho. Mas acho que dublar live action, né, dublar pessoas de verdade, é mais difícil. Especialmente se for num reality, né, nesse tipo de coisa assim, que é gente normal falando espontaneamente,
Isso também é mais difícil, porque aí os caras não articulam nada mesmo, aí gaguejam pra caramba, tá construindo a frase de um jeito, de repente começa a falar de outro. Tem os documentários, bem né, que é complicado também. Exato. Reality, documentário, acho que são os mais difíceis, porque você tem que ter muito controle da técnica para conseguir fazer um bom trabalho de interpretação. Bom, então, em nome da Rádio Teletema, do programa Teletema Cast, Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer o Wendel Bezerra pela gentileza de ter nos atendido. Agora eu vou pedir para o Bob Esponja deixar uma mensagem para nós. Estou aqui na fenda do biquíni no fundo do mar, mas sempre ouvindo a Rádio Teletema. Afinal de contas, eu não sou bobo. O Wendel Bezerra conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Teletema Cast e programa Espaço da Inclusão.